Se você nunca assistiu a uma apresentação do Glenn Hughes, sinto muito. Semanas atrás, o baixista e vocalista de 75 anos anunciou que vai deixar de se apresentar ao vivo. O Glenn Hughes entrou naquela fase que o Rolando Castelo Jr., do Patrulha do Espaço, definiria como o momento em que o rock and roll cobra o seu preço. Depois de tanto tempo de excessos, tanto tempo de meter o pé na jaca, o corpo dele dá sinais evidentes de que não aguenta mais. O baixista ele vai se submeter a uma cirurgia de coração aberto, a gente ainda não sabe a data exata, e disse que não aguenta mais excursionar, tocar, excursionar, toda aquela rotina que faz parte da vida de um músico itinerante. O Glenn Hughes, para mim, é um dos melhores vocalistas que eu assisti na vida e um dos caras mais legais que eu já entrevistei. Eu falei com ele 2 vezes. A primeira vez em 1994, ele veio para lançar um disco de blues pela então gravadora Roadrunner, e a gente se encontrou num restaurante na Vila Madalena chamado Urca. Tanto o Roadrunner quanto o Urca não existem mais. E ele não estava tão empolgado quanto esse disco de blues, ele estava mais interessado em falar no From Now On, que é um disco seguinte que ele lançou, que era mais chegado no Adult Oriented Rock. Mas aí, como um velho fã, eu pude resolver algumas dúvidas ou algumas questões que sempre me acompanharam quando ele era vocalista do Deep Purple, posteriormente do Black Sabbath. Um deles é em relação a um disco chamado Last Concert in Japan, o derradeiro show do Deep Purple com Tommy Bolin, no qual o Tommy Bolin erra várias notas, dá várias na trave, e a introdução de Burn é feita pelo John Lord nos teclados e não pela guitarra. E o Glenn Hughes me disse que naquela tarde o Tommy Bolin tomou uma heroína de má procedência e o braço dele simplesmente travou. Ele conseguia só tocar em determinadas posições, o que afetou muito o desempenho do grupo. E Glenn Hughes, você gravou o Seventh Star com o Black Sabbath. Por que não continua a turnê? Outra informação dele, em seus tempos de estado muitíssimo alterado, ele levou um soco do tour manager, que estava em estado muito mais alterado do que ele, Glenn Hughes. Esse soco causou uma hemorragia que baixou nas cordas vocais, o que impediu ele de cantar. O Glenn Hughes ele teve um ataque cardíaco muito sério em 1991, e desde 1997, ou seja, 3 anos depois da nossa conversa, na qual ele dizia estar limpo, ele decididamente parou com todas as drogas. Para quem não conhece, o Glenn Hughes é um cantor, baixista, compositor inglês, e que se destacou inicialmente numa banda chamada Trapeze, que misturava funk com rock. Eu tenho vários discos do Trapeze que foram lançados no Brasil pela gravadora Rock Brigade. Esse disco aqui, que é o disco de estreia deles, o Medusa, que é uma grande referência, ou seja, se você quiser conhecer o Trapeze, vai por esse disco, e You Are The Music, We're Just The Band. Mais recentemente, a Alien Records, os incansáveis Moisés e Angela Galinella, lançaram esses discos aqui do Trapeze, que são tapes com outtakes e apresentações ao vivo. Acho que dá para ver aqui melhor, né? Mas o Hughes se destacou mesmo quando ele entrou no Deep Purple. Reza a lenda que ele era para ser o vocalista principal, mas eles acabaram optando também pelo David Coverdale. E segundo Mick Wall, que é um grande biógrafo, o Coverdale tinha tanto sotaque do norte da Inglaterra que ele teve que fazer um curso de dicção para aprender a pronunciar sem aquela coisa, sem o sotaque carregado das pessoas daquela região. Quando eu entrevistei o Coverdale, obviamente, ele disse que isso não é verdade. Mas com a entrada desses 2 vocalistas, o Deep Purple assumiu uma pegada mais de funk rock, uma pegada mais de soul music. E se você perceber, uma das características do Deep Purple, pelo menos ao meu ver, tem muito daquele canto e resposta da música gospel. Então aquele diálogo que o Coverdale tem com o Glenn Hughes tem muito do gospel, quando o pastor fala para o seu rebanho e o rebanho responde. Você pode ver isso em Burn, você pode ver isso em You Fool No One, você pode ver isso em várias outras canções. Glenn Hughes, Deep Purple lançou Burn, que a gente já falou, Stormbringer,
que é o meu predileto dessa fase, que tem Holy Man, que é uma das canções mais lindas da carreira do Deep Purple e é cantada somente pelo Glenn Hughes. E, para irritar meu amigo Xando Zupo, o disco com o melhor guitarrista da história do Deep Purple, que é o Come Taste the Band, que é o disco em que o Rat Blackmore já tinha saído e entrou o Tommy Bolin, que é um guitarrista muito formado na escola de blues, mas que também tocou um disco de jazz rock fabuloso chamado Spectrum, do Billy Cobham. Esse disco aqui tem uma canção chamada This Time Around, que é uma linda balada de soul cantada somente pelo Glenn Hughes. Reza a lenda que o próprio Stevie Wonder foi visitar o Hughes quando ele estava colocando os vocais dessa música. O David Coverdale levou o Stevie Wonder, os dois estavam gravando ali no mesmo estúdio, Deep Purple e Stevie Wonder, ele levou. E o Stevie Wonder ficou tão impressionado que em muitas entrevistas declarou que o Glenn Hughes era o seu cantor predileto. O Glenn Hughes, em carreira solo, lançou esse belíssimo disco aqui, Play Me Out, que também é um grande disco de soul music, um ótimo disco de soul music, e que passou despercebido justamente porque nessa época o Glenn Hughes estava abusando muito de certas substâncias proibidas. No seu retorno, ele trabalhou em Seventh Star, que nasceu para ser um disco solo do Tony Iommi e acabou sendo batizado de Black Sabbath por imposição da gravadora. É um disco bastante criticado, eu gosto muito, porque tem muito desse blues pesado característico da carreira do Tony Iommi e tem essa coisa ruidosa, assim como na obra que esses desgraçados estão fazendo em cima do meu apartamento. O resto da carreira do Glenn Hughes, vai para cá, vai para lá. Eu creio que eu não tenho nenhum disco solo dele, até mesmo porque eu acho que eles são todos muito irregulares. O único que eu tenho chama-se Soulfully Live em Los Angeles, que é justamente um disco no qual ele canta os seus principais sucessos da carreira solo e canta músicas do Deep Purple. Tem uma versão, por exemplo, de Getting Tighter, que é do Come Taste the Band, que é espetacular, e tem uma chamada Written All Over Your Face, que é um belo soul music, um belo exemplo da grandeza do Glenn Hughes quando ele canta soul music. Com a aposentadoria do Glenn Hughes, a gente perde um grande vocalista, a gente perde um dos grandes shows. Ele teve 2 anos atrás no Bengals Open Air, aqui em São Paulo, fez uma apresentação impecável, com a voz ali em cima do laço. E, infelizmente, essa apresentação, essa performance, momentos como esse, assim como a gente tem visto com várias outras figuras lendárias do rock and roll, vão ficar só na nossa memória, vão ficar só na nossa lembrança. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai assistir mais. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, manda para o Ian Gillan e fala: Glenn Hughes foi o maior vocalista da história do Deep Purple e cantou mais do que você no Black Sabbath. Brincadeira, porque o Ian Gillan no Born Again está bem melhor do que no Glenn Hughes do Seventh Star. Assine o sininho para notificações e fica ligado que logo a gente volta a falar de música. Até lá!